Glória a Deus, aleluia. Eu quero te convidar a abrir no livro de 2 Samuel. E hoje eu quero meditar sobre na mesa com o rei. Amém? Eu creio que Deus ainda está fazendo, porque eu entendo que é um tempo de restauração. E a igreja do Senhor, ela é amada. Vou repetir. A igreja do Senhor, ela é amada. Deus nos ama. Deus vê a sua casa, a sua igreja, o seu povo com amor, amém? Mas eu quero convidar-te a abrir aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos passear um pouco aqui em alguns capítulos do livro de Samuel. Então eu te peço que você esteja atento para aquilo que o Espírito Santo quer nos entregar, amém? Quero começar lendo o capítulo 9, 2 Samuel 9, versículo de número 7. Onde diz assim: Então Davi lhe disse: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Amém? Vou ler novamente. Então Davi lhe disse, Davi era um rei: Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Aleluia! Deus tem um lugar na mesa para nós, amém? Sabe esse texto, nessa história que Davi convida alguém, um nome meio diferente, que nós não ouvimos tanto na Bíblia, mas fala da história de Mefibosete. E é interessante que aqui, nessa história que Davi convida Mefibosete para comer na mesa com ele. Eu quero que você participe da mesa que eu me alimento. Você vai comer pão na mesa onde eu como. Então Mefibosete é convidado a estar na mesa com o rei. E sabe, queridos, eu entendo que nós vamos entender nesse texto, nessa mensagem ao longo da ministração, que Deus quer revelar um amor e uma bondade para nós, uma graça. Ao entendermos essa história de Davi, Mefibosete, Mefi para os íntimos. Se eu soltar um Mefi aqui, porque hoje na hora que eu estava preparando a mensagem, eu escrevia Mefi. Eu já estava ficando íntimo na história. Mas isso revela muito do que é o amor de Deus para conosco. Porque Jesus Cristo, Rei dos Reis, continua convidando pecadores. Ele continua batendo na porta do meu coração, do seu coração, e convidando pessoas que não são dignas. Aos olhos humanos não são merecedoras, mas Jesus não vê como o homem vê. Então ele continua batendo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, continua batendo na porta do coração, convidando pessoas. Deixa eu entrar, porque eu quero cear com você. E essa história é tremenda, porque nos fala como eu e você fomos alcançados por essa graça e por essa bondade de Deus. Como nós fomos e somos alvos dessa revelação de bondade, de graça de Deus para conosco.
Amém? E quando você vai aqui para o livro no capítulo 9, versículo 4 e 5, vou ler do início, vai. Davi e o filho de Jonatas. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba perguntou: ainda existe um filho de Jonatas. Algumas traduções está como aleijado de ambos os pés, ou coxo de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? Onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque de acordo com o que está escrito aqui, até onde nós lemos, Mefibosete era filho de Jonatas. E o texto diz que ele habitava num lugar chamado Lodebar. Diga, Lodebar. E sabe o que significa Lodebar? Diga o quê? Sem pasto. Lodebar era uma terra abandonada, onde não tinha condições, ela não oferecia pastagem ali. E Mefibosete habitava em Lodebar, era este o lugar da sua habitação. Era ali onde ele vivia, onde ele morava. Um lugar onde não tinha pastagem ali, não tinha vida naquele lugar, não tinha sustento ali. Era difícil as coisas ali. E o texto diz que ele habitava neste lugar. Mas ao ser alcançado pela graça e bondade, Mefibosete passou a desfrutar agora de um lugar à mesa com o rei. Ele vivia numa terra onde não havia nada, mas agora ele recebe um convite de estar sentado à mesa, que um rei comia. E meu irmão, se você estudar um pouco a história, se você ver até alguns filmes, né, que retratam isso, você não era qualquer pessoa. Quando o rei convidava alguém de sente-se à mesa comigo, aquilo era algo muito honroso. Sim ou não? Muito honroso. E agora Davi faz um resgate, porque o texto diz que então Davi lhe disse: não tenha medo, porque ele faz um convite. Ele traz aquele rapaz dali e fala: olha, não tenha medo, porque eu vou ser bondoso para com você. Então o rei dilata o coração para aquele rapaz e fala assim: eu vou manifestar a você bondade, e eu quero que você esteja comigo neste lugar. Sente-se comigo à mesa. Aleluia. Salmo 23 fala que ele vai preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Ele não está preparando uma mesa para o seu inimigo. Ele está preparando, Deus prepara uma mesa para vocês diante dos seus inimigos. Então, enquanto seus inimigos estão tentando contra a tua vida, você está onde? Na mesa com o Senhor, se alimentando
do que ele tem. Você está aqui? Mas Mefibosete, quando você estuda um pouco a vida dele, Mefibosete era alguém que tinha algumas limitações. E ao decorrer da história você vai ver que ele tinha limitações físicas e também limitações emocionais. Então, por conta dessas limitações, ele não podia fazer algumas coisas. Ele não podia se ver como verdadeiramente ele era. Ele não podia ir e vir, conquistar, fazer algumas coisas, porque ele tinha limitações. Mas deixa eu te falar uma coisa, Mefibosete era um príncipe. Neto de Saul, filho de Jonatas. E muitas vezes, eu e você nos colocamos na mesma condição. Somos filhos, somos príncipes de Deus. As mulheres princesas de Deus. Carregamos um DNA, carregamos uma identidade real. Pertencemos a uma família, uma realeza, mas nos vemos limitados, incapazes de fazer algumas coisas. Porque muitas vezes nós passamos por problemas. Quando você volta aqui para o capítulo 4, versículo de número 4, você vai entender o que acontece com esse moço. Diz que Jonatas, filho de Saul, tinha um filho coxo dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Percebe que, num momento da história de Mefibosete, algo marca a vida dele. Uma má notícia chegou. Enquanto seu avô, seus pais estavam ali batalhando, e chega uma má notícia. E ela, quando vai pegar o menino, Mefi, de 5 anos, não quero fazer isso engraçado não, porque foi sério, né? Mas ao pegar o menino, ele cai e fica coxo. Sabe, às vezes nós passamos momentos na história da minha vida, da sua vida, onde também recebemos marcas negativas. Coisas que acontecem em algum momento da sua vida, onde somos marcados. E aquela marca passa a fazer parte da sua história. Tudo que agora começa a discorrer, a você vivenciar, tudo é em torno daquilo que te marca, daquela marca daquele tempo. E a pessoa vai seguindo a sua vida, vai andando a sua vida, a sua trajetória, e ela sempre está sendo pautada, guiada, suas ações, seu comportamento, por quê? Por conta daquela história, daquilo que aconteceu naquele momento. Deixa eu te perguntar, quais limitações que você tem carregado por conta de uma má experiência? Daquilo que foi lá atrás, aquilo que faz tempo, ou talvez até recente, mas você carrega aquilo.
Você agora aquilo te marcou de tal forma que aquilo tornou parte de você. Sabe, nós, queridos, eu não estou dizendo que Jesus disse, no mundo vocês podem passar por problemas, sim ou não? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas deixa eu te animar. Tem de bom ânimo. A mensagem de Jesus para aquele que passa por problema é, deixa eu te animar. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci aquilo que te afligiu. Eu venci aquilo que pode estar tentando contra a tua vida. Eu sou vencedor, sobre mim está a vitória. Jesus disse, então tem de bom ânimo, eu venci. E agora você e eu, em Cristo, Ele me chama do quê? Mais, diga mais, que vencedor. E esse rapaz carregava isso. E muitos de nós carregamos isso. Somos marcados muitas vezes. Em alguma fase, algo aconteceu que paralisou você. Por isso, essa é uma noite onde todo espírito de paralisia vai embora deste lugar e da sua vida. Em nome de Jesus, porque muitos foram tocados de alguma maneira por conta de uma experiência ruim. E seu casamento parou, a alegria do seu lar acabou, o relacionamento parou, o seu ministério parou. Você e eu, nós somos chamados para dar frutos. Frutificar em tudo aquilo que participamos. Em todas as esferas onde o homem é inserido. Quando eu e você carregamos uma semente de Deus, somos nascidos de Deus, a presença de Deus está em nós, este lugar agora passa a dar fruto, porque a vida de Deus está em nós. Mas quando nós, ao passarmos por problemas e por situações, e permitimos que aquilo faça morada em você, aquilo se torna um bloqueio em sua vida. E quando nós não tratamos isso, quando nós não olhamos aquilo com a ótica de Deus, aquilo tende a criar outros. Diga assim, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Volta lá para o capítulo 9. Percebe que ele foi marcado numa fase da vida dele. E aquilo não só marcou aquele menino fisicamente, mas agora emocionalmente também. Nós abrimos o culto lendo o versículo de 2 Samuel 9:7. Mas quando você vai para o 8º, eu vou ler o 7 e o 8. Então Davi lhe disse, não tenha medo, porque eu serei bondoso. Percebe que agora um medo ele carregava. Tinha medo. E Davi, quando se apresenta, manda chamá-lo, a primeira coisa que Davi diz, não tenha medo. Porque o medo acaba com as pessoas. O medo, querido, machuca, escraviza, prende as pessoas emocionalmente. E Satanás, muitas vezes, se alimenta desse medo, para escravizar alguém. Mas Davi o convida para a mesa e diz, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, aleluia. Por causa de Jonatas seu pai, vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Olha o que ele diz. Então Mefibosete se inclinou
e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado? Olha isso, irmãos. Quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? O que é isso? Percebe que as marcas que ele sofreu foram alimentadas ao longo dos anos. E aquilo trouxe para a vida dele uma descaracterização. Aleluia, não pede para eu repetir. Saiu. É isso daí, rebobina. Da imagem que ele era. Ele era um príncipe. Príncipes sentam à mesa. E quando Davi o convida, ele diz: quem sou eu? Eu sou como um cão. Não só como cão, eu sou como um cão morto. Ao contrário daquela mulher. Se lembra de uma mulher? Onde Jesus está sentado com ela. Ô mulher, o que você quer? É lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Eu falei: Senhor, até os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai. Aquela mulher, ela está a fim de dar uma virada na vida dela. Não, Senhor, eu quero me alimentar daquilo que tem na sua mesa. Mas ele não se acha digno. E muitos de nós, irmãos, carregamos uma identidade distorcida. Você é príncipe, princesa de Deus, mas não se acha digno de participar da família real. Jesus Cristo é o nosso rei, que tem um reino, que quando você o convida como Senhor e Salvador da sua vida, agora Ele pega a sua vida, transporta de um reino de trevas e te coloca a um reino de luz. E você se torna participante desse reino. Diga hoje: eu preciso mudar minha imagem. Voltar, diga, a me ver como Ele me vê. Amém? Quando você volta aqui para o capítulo 5, eu preciso pautar aqui algumas coisas. Esse rapaz era um príncipe. Versículo de número 6 ao 8. O rei Davi, numa certa ocasião, o rei Davi partiu com seus homens para Jerusalém para atacar os jebuseus que moravam naquela terra. Os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os coxos poderão impedi-lo de entrar. Com isso queriam dizer: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. Então percebe que Davi sofre ali uma afronta. E no versículo 8 você diz que todo o que está disposto a atacar os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e ataque os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi odeia. Davi, por causa de uma afronta, por causa de um escárnio contra ele, contra sua autoridade, ele, tomado ali por um momento de ira, ele fala assim: coxo não entra na minha casa. Mas Mefibosete se enquadrava
nas características de que ele disse que não entraria. Olha isso. Quando você volta aqui para o capítulo 1, algo acontece que introduz Mefibosete dentro, novamente, pega Mefibosete num lugar de não ser digno, de não ser merecedor, até ele estava debaixo de uma sentença, de uma característica de uma sentença, que Davi mesmo tinha pronunciado, mas, diga graças a Deus, que sempre tem um mas de Deus. Quando chega aqui no versículo 1, diz assim que um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da linhagem de Saul, da família de Saul, para que eu possa usar de bondade para com ele? Será que existe alguém dessa casa? A pergunta é o seguinte: o que fez Davi querer usar de misericórdia, de graça, de bondade para alguém dessa família? Diga assim, uma aliança. E alianças não se quebram. Quando você vai para o livro de 1 Samuel, põe uma fitinha aí, nós vamos voltar. Capítulo de número 20, versículo de número 12. Eu e você, nós vamos entender onde ocorre isso. Certa vez, Jonatas ajuda Davi. E no versículo 12 diz, Jonatas disse a Davi, o Senhor, o Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso e não deixar ir embora, para que você siga em paz, e que o Senhor esteja com você, como tem estado com meu pai. E se então ainda viver, use para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade. Nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. O que aconteceu ali? Em um momento, o pai desse menino, lá atrás, fez uma aliança com Davi, que a sua bondade não se aparte da minha casa. E Davi não se esqueceu disso. Em um dado momento, Davi fala, existe alguém que eu possa voltar e restituir, usar o que? Da bondade. Eu não sei ainda se você está entendendo onde isso vai chegar. Onde o pastor só está contando história. Onde eu entro nisso. Porque aqui Mefibosete ilustra alguém também que não era digno, como eu e você, por causa de uma aliança em Cristo Jesus, por causa de algo que o Filho fez por nós, por causa de uma aliança de amor.
Deus se lembrou da humanidade. Deus se lembrou do homem. Aleluia, Deus ama. Quando você vai para Efésios, capítulo 2, se puder por aqui, versículo do 12 ao 14. Porque assim como eu e você, meu irmão, Mefibosete estava distante, mas por causa de uma aliança, ele voltou a estar perto. Ele estava numa condição de limitações, uma autoimagem, mas dentro dele existia um DNA de príncipe de Deus. Eu e você, por causa do pecado que passamos, pela natureza pecaminosa que herdamos, por causa dos nossos pecados também estávamos distantes. Mas o texto diz: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Jesus, por causa do sangue da aliança, nós que antes estávamos condenados, marcados ao fogo do inferno, por conta do sangue de Jesus derramado, o muro que separava agora não separa, caiu o muro da inimizade, e Ele nos aproxima, aleluia, nos traz. Você que estava longe, agora você está perto, perto. Mas o diabo quer nos cegar, quer nos cegar, quer tirar o nosso entendimento de quem somos. Nos esquecemos que existe uma mesa posta. Sabe, como Mefibosete, vivíamos sem pasto. Eu e você também estávamos em Lodebar, um lugar sem pastagem. Mas eu quero ler um versículo aqui que Jesus diz para você e para mim. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Percebe que eu e você também vivíamos um Lodebar. Talvez você está aí, pastor, eu ainda estou em Lodebar. Deixa eu te falar, vira maçaneta. Jesus é a sua porta. Jesus é a porta para que você entre e fale: eu vou sair deste lugar. Jesus é a porta para que eu entre num novo lugar, nele. Por isso o texto diz lá em Salmo 23, que diz que eu vou encontrar o que ali? Pastos. Mas como começa o texto? O Senhor... Cutuca o seu irmão, não muito forte para não machucar ele. Diga assim: você acha de verdade, desse jeito, com voz de profeta, firme, você acha de verdade que o bom pastor vai deixar você a seco?
Temos uma aliança com Jesus, amém? Somos aliançados. Quando você volta aqui para o versículo de número 8, então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Levante suas mãos assim. Eu quero profetizar 2 versículos sobre a tua vida. Salmo 113, 7 e 8 diz: ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, os príncipes do seu povo. Aleluia! Aplauda Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele tira do monturo, no charco de lodo, de um lugar de humilhação, de destruição, de desonra. Fala: senta comigo. Por favor, entenda isso nessa noite. Há uma mesa para você. Há uma mesa lá na sua casa. Amém? Volte a valorizar, priorizar. Pastor, mas todo dia é corrida. Meu irmão, comece com um dia na semana, onde você para tudo, larga tudo e fala: senta aqui, ô mozão. Senta aí. Senta os filhos. Senta. Vamos estar junto aqui, para um café. Amém? E quando você estiver fazendo isso, lembre-se que Jesus estará na mesa com você também. Amém? Presente ali, estando ali conosco. Põe as mãos sobre o teu coração. Nós, em nome de Jesus, clamamos a Deus em favor de uma igreja, de uma casa, de uma família, Senhor, de um filho, de uma filha. Traz de volta, Senhor. Restaura. Restaura a intimidade familiar. Restaura, Senhor, a boa conversa. Restaura aquela conversa na mesa que não há cobrança, é só uma conversa. Restaura, Senhor, a conversa sem acusações. Restaura, Senhor, a comunhão. Restaura as risadas na mesa. Restaura as boas conversas, as boas histórias. Restaura as declarações de amor na mesa, entre os cônjuges, entre os irmãos, entre os pais e filhos, filhos e pais. Restaura, Senhor, o servir uns aos outros. Restaura hoje. Restaura. Restaura isso no nosso meio, Senhor. Restaura isso nas famílias, Senhor. Blinda essas famílias, Senhor. Blinda esses lares, Senhor. Blinda. Em nome de Jesus. Em nome
de Jesus. Amém. Amém. É com essa palavra que eu quero abençoar a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Que você possa se levantar hoje, fazer a diferença, se ver diferente. Amém? Veja-se diferente. Olhe-se com o valor que Deus te deu.